graça a todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, para a gente falar sobre coisas boas. Hoje eu vou falar sobre um vídeo que eu vou colocar aqui do nosso querido, vamos dizer assim, pastor Ed René Kivski, Parece que é assim que fala, não tenho muita certeza. Mas Ed René, tá? Ele é batista, IBAB, E eu até admirava ele. As pregações dele estavam indo num caminho bacana. Depois caiu para o lado ideológico, antropomorfista. Antropomorfismo, gente, é a ideia humana sobre aquilo que é espiritual, sobre as coisas de Deus. Então é eu querer colocar minhas ideias humanas em cima dos princípios éticos e morais de criação de Deus, da criação de Deus, tá? Então, antropomorfismo significa ideias humanas sobre aquilo que é além, sobre aquilo que é de compreensão espiritual. Vamos colocar o vídeo dele aí, vocês veem, depois a gente vai falar. Outro dia eu estava ouvindo um intelectual dizendo o seguinte: você tem que respeitar a opinião dos outros. Ele falou: eu não. Eu tenho que respeitar o direito de ter opinião, mas depois que o sujeito deu opinião, eu vou ver se eu vou respeitar a opinião que ele deu. E é isso mesmo. Eu não tenho que respeitar a opinião de racista, de fascista, de golpista. Eu não tenho que respeitar essa opinião. Eu não tenho que respeitar a opinião de quem lê a Bíblia de modo autoritário, totalitário, para preservar seus privilégios, para sacrificar contingente da população vulnerável. Eu não tenho que respeitar. Então, vocês vão ver se agora os cachorros deixam eu falar, Vocês viram aí, o comentário do vídeo do pastor é pura política, Quando ele diz que não tolera o intelectual falando, que não tolera uma opinião. Ele até aceita, mas depois de dada a opinião, ele vai saber se aceita ou não, se convém a ele ou não, certo? Então, ele diz de racismo, eu pastor, sou totalmente contra o racismo. Até me casei com um mulato, até tenho preferência pelos mulatos, viu? Não tem racismo. Mas o racismo que ele prega aí é político e ideológico, que se torna narrativas, que cai no ouvido da sociedade como uma bomba, mas é tudo narrativa, entendeu? Narrativa quer dizer que na prática não é aquilo, verdade, não é aquilo. Ele é tão preocupado com a narrativa sobre racismo, que a irmã da Marielle Franco outro dia colocou racismo ambiental. Você já viu falar disso? Racismo ambiental. Aí outro dia falaram do buraco negro no espaço. Ela disse que não pode, buraco negro, que é racismo. Assim contra o buraco negro. São coisas ridículas, são narrativas de racismo político, ideológico. Essa é a verdade. E aí o Ed René está indo no mesmo caminho, porque ele mudou de opinião e agora ele está mostrando a identidade dele, como ele mesmo disse, que não quer mais agradar ninguém, não quer construir pontes, porque alguém destruía a ponte daquilo que ele defendia. Ele quer dizer isso. Então o que ele defendia para ele era pesado, complicado, ele deixou e passou para o outro lado. A verdade é essa. Nas pregações dele você vê. Ele falou de fascismo. Fascismo é um governo totalitário, onde ele reprime a oposição, onde ele oprime a sociedade, e deixa a sociedade à mercê deles. Essa é a verdade. Então, a oposição, ela é uma ferramenta assim, que não pode faltar. Um país democrático, sem viés ideológico, sem nada. Com viés ideológico é uma bagunça, essa que nós estamos vendo aí. A oposição hoje não é uma oposição política que corre atrás dos direitos do cidadão. A oposição hoje é uma oposição pessoal. Quero fazer porque eu não gosto do fulano, do ciclano. A verdade é essa. Certo?
Mas ninguém é um estadista pensando em você. Então, totalitário. E ele falou também, né, do racismo, o fascismo e o golpismo, golpista. E por aí você vê que é uma característica política com viés ideológico, contrário ao nosso ex-governador, ex-presidente. A verdade é essa. Nasceu essa narrativa para ir contra ele. E o Ed René é contra, pode ter certeza. Então, o seu Ed René, eu queria dizer para o senhor, sendo cristão, você diz que é cristão, conhecedor das Escrituras, as Escrituras são totalitárias, você queira ou não, certo? Então você pode chamar Deus de fascista, como você chama as pessoas, os governos, o presidente Jair Bolsonaro? Estou falando de política porque você falou de viés político, por isso que eu estou falando de política. Você pode chamar Deus de fascista porque Deus é totalitário. Não existe estados, países com ordens e leis diferentes como temos no mundo para Deus. O Brasil tem a Constituição dele, os Estados Unidos tem a dele, a Inglaterra tem a dela, a França tem a dela, cada um tem a sua. Cada um tem um jeito de ser e de viver, de conduzir a nação. Aí você acha que esse país Brasil não está bem para você, que não condiz com as suas opiniões, com as suas vontades. Mas o outro combina com as suas vontades, mas você não muda para lá. Você não muda para lá, você não vai para lá. Só que para Deus não existe isso. Se você falar que Deus não é totalitário, você pode esquecer da religião. Você pode chamar Deus de fascista? Repito, não. Para Deus não tem estado, para Deus é uma condução só. É uma coisa só. Entende? Se você for francês, brasileiro, estadunidense, alemão, você vai cair nas garras do mesmo Deus. E ele não negocia. Os princípios dele são irrevogáveis. Se você acha que tem direito ou não com ele, não, é isso e pronto. Deus é imutável. Deus não muda. Entende? Deus não muda. Então, ele é fascista? Ele é totalitário. É sim, sim, não, não. Ou você acha que lá vai ter uma oposição a Deus, né? Que vai mudar o conceito de Deus, que vai trocar o conceito. Isso tudo é humano, isso tudo é antropomorfismo. Isso não vem de Deus. Ah, mas o diabo é o opositor de Deus. O diabo é o opositor de Deus condenado pelo próprio Deus. Ah, mas Deus me dá uma liberdade, chamado hoje de livre-arbítrio. Sim, você pode escolher o que você quiser, viver, fazer, ideologicamente ou não. Você pode modificar seu corpo, você pode modificar sua característica, sua identidade, você pode fazer o que você quiser, ué. Só que esse mesmo Deus que te dá essa liberdade, o que você comete, você vai pagar ele mesmo. Você vai cair nas mãos dele, você não vai cair na mão de outro. Não tem outro. Então ele é totalitário ou não é? Ele pode se chamar de fascista? Não adianta. Ou você vai questionar Deus, você vai virar uma oposição a Deus, que parece que você já virou oposição a Deus com a sua ideologia. Entende? Então Deus não tem partido, Deus não tem 2, 3, vamos dizer assim para você entender, Deus não tem 2, 3 constituições, 4, 5, 10, é uma só. É teocracia que chama isso. É o governo de Deus, é um só. E não tem oposição que mude. Ele é totalitário, ele é fascista. Ele é golpista. Eu quero ver quando vocês chegarem nesse pé. Vocês não temem a Deus. Vocês não temem o Criador só. Vocês não sabem de onde é que vocês veio. O que vocês estão fazendo aqui, nem para onde vai. E está desafiando um desconhecido. O desconhecido. Vocês não conhecem, vocês não sabem. Estão desafiando o desconhecido, achando que estão por cima da carne seca. A verdade é essa. Só que vocês vão pagar.
Se você ver a história da nação de Israel, você vai ver que foi pesado quando pisaram na bola com Deus. E vai ser a mesma coisa agora, ainda mais, se você pegar o livro dos Hebreus, deixa eu falar para você, se você pegar o livro dos Hebreus e ler, você vai ver lá. Se a pessoa era condenada por pisar, por quebrar a lei de Moisés, vou colocar aqui na tela, imagina aquele que pisa no Filho de Deus, na sua nova aliança, no seu sangue. Imagina. Então, Deus é fogo abrasador. Vocês estão brincando. Então chama Deus de fascista, de totalitário. Aqui vocês fazem o que vocês quiserem, é liberdade. Pode fazer, não tem problema. Eu quero ver de prestar as contas ao desconhecido. Eu acho engraçado o ser humano achar que ele tá inconsciente de onde ele veio, desde antes dele nascer. Ele está inconsciente do qual o papel dele aqui. Ele está inconsciente para onde ele vai, qual o fim dele. E mesmo assim eles querem achar que são donos da razão. Os pensamentos ideológicos e primários deles. Eu fico lamentando aqui uma perca de uma sabedoria, um conhecimento pelo menos das escrituras, como tinha ele. É uma perca lamentável ele ter ido embora para o lado de lá. Isso é uma vergonha. Então, fascismo, racismo, golpismo que você está usando é ideológico político. É um pensamento ideológico político, viu, Beth? Então você acha que ler a Bíblia com totalitarismo, você falou aí, que atende os seus anseios, é errado. Mas você está fazendo a mesma coisa. Você está lendo as mesmas escrituras e está adequando as escrituras ao seu pensamento, à sua ideia. Que está fazendo a mesma coisa. Você acabou de falar que adequa, que não está com quem adequa a palavra aos seus anseios, aquilo que você quer. Você está fazendo a mesma coisa. Você lê e assume para você aquele papel ideológico, antropomorfista, que ideológico é pensamento humano, é coisa humana. E você acusa as pessoas, então você está redondamente equivocado. Lamentável ver você nessa heresia profunda. Ok? É um absurdo. E agora você veja bem o cara falar aí de identidade. Vamos à identidade, veja aí. Todo mundo é bem-vindo, mas saiba que eu fui num pequeno grupo da IBAB, por exemplo, e eles reclamaram que nós trouxemos para falar sobre população e movimento sem terra e sem teto, duas pessoas do ativismo popular. E aí, pastor, e o outro lado? Eu falei, que outro lado? Você quer que eu traga quem na IBAB? Quer que eu traga o Nicolas Ferreira na IBAB? Quer que eu traga o Caio Coppola? Quer que eu traga o pessoal da Jovem Pan aqui na IBAB para um painel? Nunca vou trazer. E a pluralidade? Eu falei, pluralidade é uma coisa, falta de identidade é outra coisa. Então a gente respeita a pluralidade, mas a gente tem que afirmar nossa identidade. Então eu acho que eu vivi muito tempo da minha pastoralidade buscando fazer conciliação e construir ponte. E o que eu descobri é que enquanto eu construía ponte, o pessoal dinamitava as pontes que eu construía. Então hoje eu quero afirmar a minha identidade. E aguardo de maneira acolhedora quem quiser construir uma ponte na minha direção. Mas eu não negocio mais a minha identidade em nome de manter relacionamento com gente que destrói relações. Então, o pastor aí fala de identidade, né? Eu sinto muito em dizer que o pastor, como eu já falei, o pastor não passa de ideológico,
político. Simplesmente, esse pastor, os primeiros vídeos dele eu até gostava. Depois ele virou a casaca pro lado ideológico político, esquecendo da sua função principal, que é espiritual, religiosa. Mas ele caiu pro viés político ideológico. Olha, tá falando de identidade. Mas que tipo de identidade podemos colocar aí na fala dele? Para se ele estiver falando de identidade física, você tem aqui dois corpos. Um caracteriza homem, o outro caracteriza mulher. São dois corpos com características diferentes. Se identifica caracteristicamente diferente, embora sejam dois corpos e dois seres humanos, mas com características físicas diferentes, né, de funções diferentes. Essa é a realidade. E não tem jeito de mudar isso. Não tem jeito de mudar isso. Bom, a não ser ideologicamente. Ideologicamente você pode caracterizar qualquer um dos dois corpos, né? Você pode caracterizar identificando como você queira, como você queira, mas não muda o princípio. Ideologicamente você pode mudar, você pode se sentir o que você quiser, fazer o que você quiser, mas isso é ideológico. Isso é uma versão humana de ideia, antropomorfismo, já falei. A ideia humana sobre aquilo, mas isso não muda o princípio, o fato, certo? Então, é isso aí. Identidade cultural. Sabe o que ele está falando de identidade cultural? Você pode ter índios, você pode ter japoneses, camponeses, você pode ter japoneses, hindus, tudo isso é cultura, é afrodescendente, né? Então isso é uma identidade cultural. A identidade cultural, cada região tem. A mesma coisa é a identidade linguística, cada região tem uma língua. Isso é identidade linguística, identidade cultural. Mas não muda nada do que eu falei do primeiro, do princípio. Isso é só um comum entre os seres humanos. Língua diferente, cultura diferente, porém o mesmo ser humano, com as duas características físicas que eu falei primeiro. Qualquer coisa que você mudar aí, não passa de ideologia. Então, eu não sei qual a identidade dele, que ele está assumindo agora. Eu não sei qual é a identidade dele. Agora, me parece que ele se identifica como um político ideológico. Quer dizer, tem identidade ideológica. Essa é a verdade. Identidade ideológica, ele pensa como ele quer, ele fala o que ele quer e age como quer. E a opinião alheia não interessa e não merece o devido respeito. Porque depois que ele analisa a opinião, é que ele vai saber se ele aceita ou não. Entenderam? Então, companheiro, a gente precisa entender melhor o seu ideal, a sua forma ideológica de falar em nome de Deus. De falar em nome, que é ridículo. E aí você ainda fala que respeita o pluralismo, né? E coloca uma historinha que você estava falando pro MST, sem teto, sei lá, né? Que alguém reclamou que você não levou outras pessoas do outro lado, ainda te questionar sobre o pluralismo. E você disse que eu tenho que levar o Caio Coppola e o Nicolas Ferreira. Caracterizou para você aí um ideológico afinado, né? E desmentindo o que você prega no começo. Você diz que
pode conviver ou aceitar, conviver ou estar com qualquer um deles, mas menos aceitar o lado dele. Quando você diz, ironicamente, vocês queriam que eu chamasse um Nicolas Ferreira e um Caio Popó? A ironia é esplêndida, expressa no seu rosto, né? Então, você diz que estava criando pontes e as pessoas destruindo, né? E que você não quer fazer parte de quem destrói, né, a construção. Você está redondamente equivocado e deveria continuar construindo pontes, independente se alguém vai destruir ela ou não. Ou seja, ficou mais fácil para você agora, né, se juntar ao politicamente correto ideológico, né, porque fica menos cobrança e menos exigência para você sobreviver. Isso é o fim da picada, não acha? Então tá aí, pastor. Você assumiu a sua verdadeira identidade. Porque antes você estava fingindo, né? Você fingia ter uma identidade que não era sua. Agora você assumiu a identidade. Ou seja, você fazia um papel para mostrar à sociedade ou os seus convivas de denominação, né, que você era um bonzinho, né, um atualizado, um dedicado à pessoa, mas que você nunca foi. E agora você está mostrando quem você é, assumindo sua identidade de caráter político, ideológico, antropomorfista, tá? Antropomorfista, e que é uma pena, lamentável, e deixando para trás a verdade. Ou seja, uma verdade que não encaixa na sua linhagem agora de identidade, porque você não é aquilo, você não é o que era, que apresentava ser, né? E agora está aí, se ideologizando, né, dentro dos caráteres e costumes e princípios de Deus, que são irrevogáveis. Uma pena, lamentável.